Olá pessoal, estamos aqui novamente depois de algum tempo de afastamento, passando mais alguma mensagem ou conhecimento espiritual para vocês. E hoje nós vamos falar sobre uma poesia, uma das mais belas poesias cosmológicas incorporadas pelo Mestre Jesus ao Evangelho do Novo Testamento. Não pensem que eu vou falar sobre a Bíblia. Não pensem que eu vou falar sobre religião, porque não vou. Como vocês bem sabem, eu não sou muito ligado nessas coisas, apesar de que já ter lido muita Bíblia desde criança e conhecer muito, mas muito mesmo, não somente o que lá está escrito, mas principalmente o que não está, as entrelinhas da palavra. E essa palavra, essas entrelinhas, que é exatamente aquela parte que as pessoas não entendem, porque elas entendem ao pé da letra. Então, é nossa tarefa tornarmos-nos cada vez mais a luz que Jesus, o Mestre Jesus, nos ensinou em sua rápida passagem pela Terra, a tal ponto que possamos atingir o nível de nos tornarmos luminares, candeias que devem ser sempre, que sempre devem estar sobre a mesa para que possamos vê-las e sentir-se iluminadas em seu caminhar rumo à plenitude do seu ser interior. Então esta é a mensagem que eu quero passar hoje, porque Jesus nos transmitiu um conhecimento em que poucos o entenderam. Esses poucos, para poder entender a mensagem de Jesus, é preciso ter acesso a um nível mais elevado do conhecimento que eu citei no início aqui da gravação, que é o conhecimento sobre a ciência da cosmologia, a ciência da vida, a ciência do espírito, o desenvolvimento de todas as ações ligadas à questão da divindade. Então nós, como guerreiros, sacerdotes que trabalhamos a serviço desta luz, procuramos entregar as nossas vidas inteiramente a serviço da luz do Cristo. Apesar de que não estamos falando sobre esse assunto o tempo todo, mas indiretamente em todas as coisas que fazemos, em tudo que falamos, esta mensagem do Cristo está embutida dentro do que fazemos, do que falamos e inclusive do que postamos na internet. Para que essa mesma luz possa cada vez mais se manifestar. Então, as pessoas geralmente levam esse conhecimento para o lado religioso. Olha, a palavra religião, que vem de religare, significa a religação do ser humano, do espírito humano, com a fonte divina. A religação. Portanto, se é preciso religar, é porque ela está desligada. A consciência humana está desligada da fonte da vida. Então, essa religação não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Ela precisa ser muito bem compreendida. E, infelizmente, as igrejas, em geral, até hoje,
levaram esse conhecimento para o lado simplesmente religioso, com a finalidade de trazer fiéis, de ter fiéis, e atrás disso, infelizmente, existe a intenção de controlar os fiéis. Pois bem, o que nós devemos fazer é permitir que cada vez mais essa consciência do seu ser crístico possa se manifestar através de você, das suas ações, do seu pensamento e das suas palavras. Nós, como guerreiros sacerdotes, que trabalhamos a serviço dessa luz, procuramos entregar nossas vidas inteiramente a serviço da luz do Cristo, para que este mesmo Cristo possa cada vez mais manifestar a sua glória através do nosso próprio ser. Glória, na Bíblia hebraica, significa poder e santidade divina, as quais manifestam-se como luz. Todos nós, seres humanos terrestres, somos luz divina em essência. Porém, via de regra, essa essência se encontra escondida dentro de um monte de apegos, de maus hábitos, vaidades, condicionamentos negativos e muitíssimas outras carapaças de tanto se acumular em torno do ser, acabaram escondendo a luz cristalina, divina, existente em seu âmago. E isso ocorre com todas as pessoas na Terra, porque todas as pessoas, elas são perfeitas. O seu ser interior espiritual, a sua essência divina, é perfeita. O problema é o que se acumulou em volta dela. E o que se acumulou são sujeiras, são imperfeições que foram se incrustando em torno deste ser, impedindo que esta luz divina, que ele é, possa se manifestar. Então, à medida que vencemos as nossas mazelas, imperfeições, à medida que conseguimos vencer barreiras internas do medo e da dúvida, também conseguimos vencer as barreiras externas existentes em nossa caminhada. Se você perguntar ao seu mestre interior, quem sou eu? Certamente uma única resposta haverá: vós sois luz. Se você perguntar de onde eu vim, a resposta certamente será: viestes da luz. Então, fazemos uma terceira pergunta: para onde eu vou? Certamente a resposta será: irás para a luz. Se a única e verdadeira luz existente se chama Deus, essas respostas obviamente também poderiam ser respondidas da mesma forma. Vós sois Deus, de Deus viestes, porque sois filho dele, e a ele retornareis como igual, porque todo filho deve ser como o Pai, feito à sua imagem e semelhança. Dentro da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, o Pai é Deus, o Filho é o Cristo cósmico e o Espírito Santo, uma palavra vibrando dentro
do conceito da unidade, da consciência, nós pronunciamos Espírito Santo no singular, mas para o entendimento daquilo que eu quero transmitir aqui agora, usaremos a palavra no plural, Espíritos Santos, pois estes são todas as categorias de anjos criados. A humanidade terrestre, assim como diversas outras, de outros mundos, de milhões e milhões de outros mundos habitados, muitos são chamados aqui na Terra de anjos caídos. A humanidade terrestre, portanto, é uma categoria de anjos que decaiu de mundos da forma e da atualidade e estão há milênios se autorresgatando a si mesmos para retornarem aos paraísos perdidos existentes em céus superiores. Este autorresgate chama-se religião, ou seja, religião deveria ser o ato de cada um religar-se ao Criador. Teoricamente, as religiões foram criadas com a finalidade de facilitarem esse trabalho, de mostrarem aos anjos decaídos o caminho de volta, o retorno à casa do Pai. Contudo, de forma geral, não cumpriram a finalidade da sua existência, a sua missão, não cumpriram as promessas que fizeram aos seus fiéis, desviaram-se da finalidade básica de promoverem a religação do homem com Deus e acabaram provocando um desvio ainda maior entre aqueles infelizes que acreditaram nestas promessas de salvação. Infelizmente, para muitos, a palavra religião passou a ser sinônimo de comércio, de idolatrias, de mentiras, de controles e de toda espécie de falcatruas, golpes, enganações em cima desses fiéis, a fim de obterem números, muitos números. Quanto mais fiéis, mais lucros para os seus cofres. Então, esses pastores, padres, igrejas e tantas igrejas e mais igrejas tornaram-se empresários de Deus. Deus deixou de ser aquele que tem a finalidade de salvar a humanidade e passou a ser um instrumento, uma mercadoria, um produto de um marketing de enganação. Aos fiéis sempre foi mostrado que Deus está lá no céu e que esse Deus está tão distante, mas tão distante que é extremamente difícil alcançá-lo, a menos que você faça muitas penitências, dê muito dinheiro à igreja, que você busque a salvação para se redimir dos seus pecados. A menos, e isto ocorre cada vez mais, que você doe e mais doação para as igrejas. Então seus pecados serão revisados e você poderá ser salvo. É claro que entre as principais penitências estava a servidão à igreja, a doação de bens e dinheiro, muito dinheiro, mais dinheiro, para que possam encher o mundo de templos e igrejas de salvação, usando as próprias palavras do grande mestre Jesus Sananda. São cegos, dirigindo cegos, e ambos cairão no abismo. Mas somente agora, no final deste milênio, no fim de uma difícil era pisciana e início de uma nova era aquariana, que muitos estão despertando para a realidade que sempre eles estiveram
sendo enganados. Cada vez mais as pessoas estão percebendo que são vítimas de um engodo gigantesco e histórico de milênios. Estão descobrindo que aquele mesmo Deus que parecia estar muito distante, inalcançável, que está lá no céu que ninguém sabe onde é, quando na verdade Ele está aí pertinho de você. E mais do que isso, Ele está dentro de você, dentro de cada um de nós. E que quando acreditamos nisso, quando entendemos que tudo isso, tudo muda, a nossa vida muda para melhor. A consciência começa a despertar, como que de um sono profundo, de um pesadelo imenso, e começamos a compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada vez mais pessoas estão descobrindo que, na verdade, Deus não castiga ninguém e que somos nós que nos castigamos. Que Deus somente pode nos ajudar quando nós nos ajudamos em primeiro lugar. Que a morte não existe e que a vida continua após perdermos nosso corpo físico. Que quando dizemos eu, não estamos nos referindo ao nosso corpo físico, e sim a uma consciência que está se utilizando desse corpo para poder se manifestar no mundo da forma. Que corpo e espírito são coisas distintas, porém que coexistem ocupando praticamente o mesmo espaço. Que nem o tempo e nem o espaço existem da forma como nos foi ensinado. Que existem múltiplas formas de vida no universo e até mesmo muitas que o ser humano atual, com seu cérebro físico limitado que ocupa hoje, não tem nenhuma condições de entender. Que a vida é infinita no universo e que toda essa vida se chama luz, se chama Cristo, se chama Deus, se chama amor, se chama consciência, consciência suprema, se chama Eu Sou. Somente agora, nestes tempos de grandes tribulações e grandes transformações, a humanidade se encontra madura o suficiente para entender que todas as formas de vida criadas são unas. Ou seja, existem e manifestam-se dentro de uma sistemática perfeita chamada unidade de consciência, que nada mais é do que a consciência do Criador despertando dentro das criaturas. Ou seja, em outras palavras, os Espíritos Santos descobrindo e relembrando que são parte do grande corpo cósmico do Pai, que são células desse imenso corpo, desse grande corpo universal, e que se pertencem a esse corpo é porque também são partículas dessa luz perfeita chamada Espírito Santo. Todos nós somos santos quando retiramos de nós todas as impurezas que se juntaram à nossa caminhada, que formaram matéria grossa, que envolveram a luz que somos e a ocultaram. Santo significa são, e são é todo aquele que se livrou de suas imperfeições e impurezas.
se livrou das toxinas físicas e mentais, se lapidou a tal ponto que conseguiu deixar de ser uma pedra ou matéria bruta e tornou-se como uma pedra preciosa de energias radiantes, como um diamante, um cristal, e caminha em direção à glória de tornar-se um Cristo. Porque essa é a grande missão de cada uma das criaturas, ser igual ao Pai, ser igual ao seu Criador. Por isso foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Em sua essência, cada um de nós é um mini Criador. A nossa matéria é densa, é pesada, além de lenta, porém, na medida que eliminamos os nossos defeitos, vamos nos resgatando, vamos nos tornando mais leves, mais puros, vamos abrindo a nossa visão até que possamos compreender a grande verdade. Aqui me refiro à verdade divina, não às meias verdades ensinadas até hoje à humanidade. Por isso está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na medida que vamos vencendo os nossos limites, também vamos conhecendo a nós mesmos. E quanto mais nós nos conhecemos, nossas imaginárias fronteiras, e lutamos para vencê-las, mais e mais compreendemos aquele que nos criou. Deus, o Criador de tudo, o Criador de todos os universos, o Criador que se chama Eu Sou, porque eu sou. Obrigado a todos.